Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a temática iniciada no vídeo anterior, em que começamos a tratar da longa sequela de livros intitulados Conversa com Deus, da autoria do famoso escritor americano Neale Donald Walsch. No vídeo passado nós abordamos o assunto de como corretamente fazer realizar os nossos sonhos e alcançarmos os nossos objetivos e, portanto, procurarmos manifestar tudo aquilo que nós achamos que nos faz falta. Se não tiverem assistido a esse vídeo, vai aparecer algures aqui por cima de mim um card que vos vai endereçar para esse vídeo e estão, portanto, convidados a assistir a ele. Se já o tiverem assistido ou preferirem assistir depois, vamos então continuar com a temática de hoje. Porque hoje nós vamos recuar até ao início da série, até ao início da sequela, logo ao primeiro livro, logo às primeiras páginas, e vamos tratar de um assunto de tamanha importância que foi, digamos assim, a condição número 1 que foi ditada ao escritor através desta entidade que ele denominou por Deus e com que estabeleceu um longo diálogo, portanto, de que resultou toda a série de livros, Conversas com Deus. E qual é este primeiro assunto primordial, este primeiro assunto fundamental que foi dado como a prioridade número 1 que devia ser difundida e entregue à humanidade? O facto de que somos todos um. Nós vivemos num mundo em que isto parece uma ilusão, em que isto parece uma história de carochinha, em que isto parece uma fábula. Tanta a procura de riqueza, de competitividade, de poder, tanta a disputa que nós vemos entre as pessoas isoladamente e entre as nações como um todo, que nós ouvimos uma frase como esta em que somos todos um e ficamos a olhar uns para os outros meios despistados, porque ela parece não nos fazer nenhum tipo de sentido. É algo completamente contraintuitivo em relação a tudo aquilo que nós vemos, a tudo aquilo que nós assistimos, à maneira como fomos criados, à maneira como fomos educados, à maneira como fomos instruídos e mentalizados na escola, na família, nos amigos, nos pais. Todos eles, subtilmente, querendo ou não, nos vão empurrando, nos vão direcionando para algum tipo de competitividade, porque sem essa competitividade nós nunca conseguiremos se ingrar, nunca conseguiremos atingir os nossos objetivos, nunca conseguiremos chegar a uma posição confortável, de riqueza, de poder, não podemos criar a nossa família, não podemos criar os nossos filhos, não podemos ser alguém na vida. E, portanto, todos nós somos educados nesse sistema em que é preciso lutar, em que é preciso competir, em que é preciso ultrapassar o outro. E logo nas primeiras linhas do primeiro livro desta série Conversas com Deus, é-nos dito logo a priori, assim quase a frio, sem estarmos preparados, que somos todos um. E é a partir do momento em que todos nós compreendermos que somos todos um, que é possível mudar a mentalidade de todo o planeta e mudar a realidade de toda a humanidade. Mas então, vamos portanto ouvir isto das palavras do próprio autor, do escritor Neale Donald Walsch, traduzido por mim. Vamos então escutá-lo. Eu sei que quando digo isto, é o oposto, é o contrário daquilo que nos ensinaram na maior parte das nossas vidas. Que disseram ou ensinaram às pessoas é exatamente o oposto. Na verdade, disseram-nos que somos separados, que vivemos num mundo, num ambiente de separação, em que nos imaginamos separados uns dos outros, separados da própria vida. No modo geral, isto é, estamos a observar e a participar na vida, mas não estamos, de forma alguma, a criar a vida no qual estamos inseridos. Não nos vemos como parte do processo da criação, apenas como simples participantes, quase à distância. E certamente que nos vemos separados de Deus, aqueles que acreditam em Deus. Logicamente que a maior parte das pessoas ainda acredita.
Estudos sociológicos mostraram, estudos antropológicos mostraram que cerca de 85% da população mundial acredita em algum tipo de poder superior. Chama-lhe Deus, Brahma, Jeová, seja qual for a palavra que queiras. E essa essência indescritível que nós pensamos ser a divindade, mas existe uma porção substancial da humanidade, 10, 15, talvez 20% que não pensa assim e não acreditam em nenhum tipo de poder superior. Mas, quer acredites ou não em Deus, todos nós acreditamos em separação, que é a sensação de que somos outro, diferente de qualquer coisa. Nós acreditamos nesta ideia de que estamos separados de tudo e de todos para que possamos preservar a nossa identidade particular. Temos a ideia que se nos imaginarmos como uno, com tudo e com todos, que vamos perder a nossa sensação de eu, que vamos perder a nossa individualidade, que realmente vamos perder-nos a nós próprios. Então lutamos contra a ideia de que somos uno com tudo e com todos, e certamente batemos com a ideia de que somos unos com Deus, os que acreditam em Deus, porque aprendemos exatamente o oposto daqueles que nos ensinaram a acreditar em Deus. Quase todos os professores de Deus, não todos, mas quase todos os professores, dizem-nos que Deus está ali em cima e nós estamos aqui em baixo. Que nós e Deus estamos separados, que Deus está lá em cima e nós estamos aqui. E a nossa função na Terra é voltar lá para cima, ao encontro de Deus. Que Deus está ali a algures. Então, a vivência que nós temos é uma vivência que nós chamamos de teologia da separação. E a maior parte das pessoas na Terra que acreditam em Deus acreditam numa teologia da separação. Uma vez mais, Deus está lá em cima e nós estamos aqui em baixo. E nunca nos devemos cruzar, exceto talvez no dia do juízo final. Talvez no dia do juízo final, quando morrermos, nós conheçamos Deus. Deus nos dará um julgamento e decidirá se fomos bons o suficiente para voltarmos à sua casa. Bons o suficiente para regressarmos de onde viemos, para regressarmos a Deus. Se não formos bons o suficiente, se cometemos demasiados pecados ou os pecados errados, as ofensas erradas, então não regressaremos a casa para Deus. Vamos para baixo, seguimos para outro caminho, para aquele lugar que chamamos de Hades ou de inferno, ou de que lhe queiram chamar, o lugar da condenação. Isso pode soar estúpido para algumas pessoas, mas bilhões de pessoas, não apenas algumas pessoas, mas bilhões de pessoas acreditam no que eu acabei de dizer, como sendo uma verdade absoluta. Na verdade, essas pessoas vão te dizer que eu vou para o inferno por te dizer que isso não é verdade. Portanto, esperemos que eles estejam errados, porque eu não quero ir para o inferno, embora as pessoas mais interessantes até estejam lá. Agora que penso nisso. A verdade é que nós vivemos numa vivência da teoria da separação. A teologia da separação monta o palco para os comportamentos mais disfuncionais da humanidade. Uma teologia da separação alimenta uma cosmologia da separação, que é uma fórmula que não só nos diz que estamos separados de Deus, como tudo está separado de tudo, que é a própria construção cosmológica da vida. Uma cosmologia da separação produz uma psicologia da separação, que é um perfil psicológico que diz que eu, enquanto indivíduo, estou separado de todos os outros indivíduos e de todo o resto na vida e na criação. Então, aqui estou eu como uma ilha solitária, sozinha no meio do mar. E sou eu contra o mundo, por assim dizer.
O problema está que, com uma psicologia da separação, é que automaticamente produz uma sociologia da separação, que é uma sociedade inteira que se separa em grupos, partidos políticos, religiões, etnias. E então temos uma sociedade que se separa de outros aspectos de si própria. O problema com a sociologia da separação é que esta leva inevitavelmente a uma patologia da separação, que são comportamentos patológicos de autodestruição. Temos provas disso ao longo da história da humanidade. Sabemos então que uma teologia da separação cria uma cosmologia da separação, que por sua vez cria uma psicologia da separação, que cria uma sociologia da separação, que leva a uma patologia da separação, e é por isso que o mundo inteiro está como está hoje em dia. E por isso que é possível nós matarmos uns aos outros em nome de Deus. Em nome de Deus. Será possível pararmos de matar em nome de Deus? Mas quando começamos a pensar nesta questão da separação, começamos a procurar orientação. Pedimos a Deus, aqueles que acreditam em Deus, para nos orientar. Mas o que é que Deus nos diz acerca disto tudo? Fascinantemente, o que Deus nos diz é exatamente o contrário. Deus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o omnisciente, o omnipotente, o omnipresente, a essência da própria vida. Deus disse, omnipresente. Se Deus é omnipresente, isso significa que Deus deve estar aqui, dentro de mim, dentro de ti e dentro de toda a gente. Porque se eu digo que Deus é omnipresente, mas Deus não está em mim, isso faz de mim alguém muito exclusivo. O único sítio do universo onde Deus não está presente. Mas é claro que Deus está presente em toda a parte. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o alto e o baixo, a direita e a esquerda, o aqui e o ali, o antes e o depois, o total de tudo. É interessante que até as religiões dizem que Deus é o total de tudo. Mas mesmo assim, recusam reconhecer que Deus somos nós. Temos uma contradição. Deus é o total de tudo, exceto nós. Dizemos que Ele é tudo o resto. Conversas com Deus ensina precisamente uma ideia diferente. Oferece-nos um entendimento diferente, porque esta é a verdade. Não existe nada, à exceção de uma coisa. Todas as coisas são uma única coisa. Apenas existe uma coisa em toda a existência, e essa coisa é a única coisa que existe. Então, a primeira mensagem de Conversas com Deus é a mais poderosa mensagem de todos. Nós somos todos um. A razão pela qual é a mensagem mais poderosa é porque é mais do que uma simples concepção concepcional. Não é apenas um conceito, somos todos um. Tem aplicações práticas. Entendes que as implicações da ideia são enormes. De que nós somos todos um, as implicações são enormes. Se pegássemos nessa ideia e realmente acreditássemos nela, se realmente abraçássemos que não existe separação entre nenhum de nós, que somos todos um, se realmente aplicássemos semelhante ideia a um nível mundial, tudo mudaria da noite para o dia. As religiões mudariam, por exemplo. A política mudaria. A economia mudaria. Seria o fim das agendas políticas, dos jogos de poder, da ostracização das pessoas que têm pontos de vista diferentes dos nossos. Iríamos, de repente, começar a trabalhar juntos para resolvermos os nossos maiores problemas, porque somos todos um.
Não teríamos partidos políticos a dizer que estás errado e eu estou certo. Apenas temos ideias diferentes acerca dos temas, mas estaríamos todos no mesmo barco. Iríamos ver-nos todos como um só corpo. Consequentemente, a política serviria o seu verdadeiro propósito e o seu grande objetivo. Se aplicássemos isto à religião, veríamos o fim da teologia da separação, o fim da ideia de que Deus está cá em baixo, lá em cima, e nós aqui em baixo. Mais importante ainda, o fim da ideia de que apenas existe uma forma de chegar lá. Só consegues chegar até Deus de uma única forma, que é pertenceres à religião certa. E se não pertences à religião certa, então não podes ir ter com Deus. Mas se formos todos um, não temos que regressar a Deus. Já estamos lá. Nunca sequer o deixamos. Portanto, não existe necessidade de regressar a Ele. Nós simplesmente já estávamos onde escolhemos estar, nos braços de uma divindade amorosa. Porque nós somos isso. Nós somos a divindade amorosa para a qual estamos a tentar regressar. Consegues ver isto não como qualquer construção espiritual construída neste planeta pelos humanos? A religião mudaria e, finalmente, serviria o seu maior propósito e o seu grande objetivo. A economia também mudaria. Acabaria a ideia do mais, melhor e maior como um cartão de visita para um sucesso multinacional. Os novos resultados financeiros no mundo seriam como conseguiríamos viver em dignidade. Como cada um de nós conseguiria garantir que tudo o que precisamos para passarmos as nossas vidas com alegria e com felicidade, sem termos de nos estressar a trabalhar, apenas simplesmente, o instinto de sobrevivência alteraria e mudaria para sempre, tornar-se-ia numa motivação instintiva. Um desejo instintivo para simplesmente expressar divindade. Então, a nossa economia mundial também mudaria e finalmente serviria o seu alto propósito e o seu grande objetivo. Tudo mudaria. A educação mudaria se pensássemos que somos todos um. Seria o fim da ideia de que a propaganda deve substituir a história. Nesse momento, isto é praticamente a nossa educação. Seria igualmente o fim do ensino apenas de disciplinas de memorização. Hoje em dia, a maior parte da escola é sobre memorização. Quer estejas no primeiro, segundo ou 12º ano, pedem-te para memorizar coisas. Quando foi a Batalha das Ardenas? Quando é que aconteceu Napoleão? Estamos sempre a tentar memorizar coisas. Ensinamos disciplinas em vez de conceitos. Conceitos como a justiça. Não entendo porque é que não se tem na escola disciplinas como justiça, honestidade, companheirismo, amor. Não seria interessante se ensinasse uma disciplina como amor um a um, em como vivenciarmos que somos todos um, como vivenciarmos que o que eu faço por ti, faço por mim, e que eu falho em fazer por ti, falho em fazer por mim. Por que é que não ensinam isso? Se ensinássemos isso, então as disciplinas académicas, que também têm que ser lecionadas, mas as disciplinas académicas fariam muito mais sentido para nós e nós aplicaríamos estes tópicos académicos em formas completamente diferentes. E, finalmente, a educação também serviria o seu mais alto propósito, o seu maior objetivo. Isto seria verdade no correr da vida humana em cada área dos nossos esforços interativos, se simplesmente abraçássemos a ideia de que somos todos um. De acordo com o meu entendimento, esta simples mensagem mudaria tudo na Terra. Obviamente, também traria o fim da guerra, isso é um dado adquirido. Vemos isso de uma forma imediata. Nunca mais voltaríamos a lutar uns contra os outros.
pelo que nós achamos serem recursos limitados, porque entenderíamos que existe mais do que o suficiente para toda a gente. Também não lutaríamos uns contra os outros por causa de ideais, tomando a outra pessoa como diferentes de nós e as suas ideias diferentes das nossas, em especial as ideias, como mencionei anteriormente, relacionadas com Deus. Poríamos um fim completo à guerra apenas porque nunca acharíamos possível tratar a outra pessoa de uma forma que não gostaríamos de ser tratados. Porque se todos somos um, e isso é verdade, deixa de ser um conceito, mas é a realidade, que o que eu te faço a ti, faço também a mim. Então, eu nunca faria nada contra ti que eu não quisesse que fizessem contra mim. Isso automaticamente traria um fim a todas as guerras. Na verdade, todos os problemas da humanidade que são criados por seres humanos, não estou a falar de fatores naturais como tornados, furacões ou desastres naturais, tremores de terra e por aí fora. Estou a falar de problemas que nós criamos no planeta, económicos, sociais, financeiros, espirituais, políticos. Esses problemas desapareceriam da noite para o dia, simplesmente se chegássemos à conclusão de que somos todos um. Criaríamos uma nova forma de interagir uns com os outros e uma nova forma de interagir por o mundo. Já agora, e não é por acaso, encontraríamos uma nova forma de interagirmos connosco próprios. Porque a maior sensação de separação, que eu ainda não mencionei, é vivenciada por um número extraordinariamente elevado de pessoas. Uma grande percentagem de pessoas, na verdade, sentem-se separadas delas próprias. Elas andam por aí algures, a observarem-se elas próprias, a viverem as suas próprias vidas como se fossem atores num palco. É como se tivessem outro par de olhos fora delas próprias, a observarem-se elas próprias, a se comportarem-se como se comportam. Até se esquecem delas próprias, esquecem-se de quem elas são. Muitas vezes as pessoas dizem: desculpa ter dito isso, desculpa ter feito isso, eu estava fora de mim. Eu estava fora de mim. Nós dizemos mesmo isso: eu estava fora de mim. Como é que tu podes estar fora de ti? Apenas se imaginares que estás separado de ti, que há uma parte de ti aqui fora a olhar para ti, o fim dessa separação psicótica, o fim dessa psicose, o fim dessa sensação de que eu estou aqui e estou ali a ver-me aqui, essa sensação de separação de ti próprio também acabaria no momento em que desistimos dessa noção de separação e finalmente abraçamos a ideia de que somos todos um, de que nada na Terra, nada no cosmos, nada em todo o universo está separado de nada. Convido-vos a fazer algo que não é comum. Convido-vos a abraçar uma nova ideia. Somos todos um com tudo. Apenas existe uma única coisa no universo. E uma coisa só. E todos nós somos isso. E é este, portanto, o grande segredo. É esta a primeira grande transformação que nós temos que fazer, cada um isoladamente primeiro, compreender isto para si próprio, no interior do seu próprio ser. Deixar de se sentir isolado em relação a todos os outros, em relação aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos companheiros, em relação aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, às pessoas que nós não gostamos, aos nossos adversários. Nós temos que nos deixar, como diz o Neil Donald Walsh, isolados como uma ilha no meio do mar, como uma ilha no meio do oceano, e sentirmos que todos nós somos um e que existe uma única coisa, que existe uma única realidade no universo e que todos nós fazemos parte dessa única coisa e todos nós fazemos parte dessa única realidade. E a partir desse momento acaba-se então a guerra, acaba-se a fome, acaba-se a discórdia, acaba-se a competitividade e podemos viver realmente como a humanidade que nós nascemos para ser, uma humanidade fraterna, uma humanidade unida, uma humanidade solidária e uma humanidade que vive em paz e que vive em amor. E foi este então o vídeo de hoje. Eu agradeço-vos muito pela vossa presença. No próximo vídeo nós
e iremos continuar a dissecar este livro maravilhoso, esta sequela maravilhosa de livros, e portanto eu espero por vós no próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.